Você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Ser mais nobre e mais valente que outros é questão de motivação. Eu quero focalizar isso tomando como base para esta reflexão o texto, um deles, da Bíblia, que fala sobre os valentes de Davi, em Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 11. No versículo 20 diz que o Abisai, irmão de Joabe, era conhecido, importante. Ele era cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, supõe-se de uma vez só, os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Era muito valente, ousado, atirado e destemido pelo seu líder, fiel ao seu líder Davi, que era primo dele. Ele era mais nobre do que os 30 e era o cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. E o Joabe também não. Foi comandante do exército, mas não figurou entre os valentes. O Abisai, irmão de Joabe, era mais valente do que os 30. Ele tinha uma motivação muito forte de lutar pelo seu líder. Quando o Senhor mandou que o povo lutasse por Deus e por Gideão, Deus sabia o que estava fazendo, porque já tinha revelado no arraial dos midianitas que o Gideão era o valente que os venceria. Portanto, aquela notícia que se divulgou no arraial dos midianitas já fez com que eles tivessem medo do nome do Gideão. Portanto, quem quisesse ser fiel a Deus tinha que ser fiel também ao Gideão. A fidelidade aos líderes é fundamental e uma característica de quem ama verdadeiramente o Senhor. Existem crentes que dizem, eu sou fiel a Deus, eu amo a Deus, a ninguém mais aqui, homem não, eu não obedeço a homem, eu obedeço só a Deus. Esse aí normalmente é um vaidoso fariseu que não tem fruto. Pode pesquisar a vida dessa pessoa, não tem fruto. Ela é movida por vaidade, uma soberba que a faz pensar que ela sabe tudo, que é melhor do que todos e que ela pode se dirigir sozinha pela sua cabeça, que não precisa de ninguém. Não precisa de igreja e, a rigor, não precisa nem de Jesus. Tão boa essa pessoa é que não precisa nem de Jesus. Ela diz que é fiel somente a Deus. Isso é um problema sério, esse tipo de gente na igreja. Mas, quando Davi instituiu os valentes, ele queria premiar os 30 mais valentes, aquelas pessoas que pela sua motivação davam a vida pelo seu povo, pelo seu líder, como por exemplo, aquele caso da Batseba, que foi muito destacado na Bíblia. O esposo dela era um homem fiel, era um dos 30, e o Urias figurava como dos 30 mais valentes. E nós vemos de que ele era capaz. Quando foi chamado pelo rei, ele ficou triste porque o rei o tirou da frente de batalha. Ele queria estar na frente da guerra e o rei o tirou de lá para que ele pudesse passar uma folga em casa e ficar com a esposa e depois justificar o filho que a esposa já estava carregando na barriga. Deus não deixou que isso acontecesse porque a fidelidade do Urias pesou mais alto. O Urias diz que não iria para a casa dele. Se o rei me trouxe aqui, tudo bem, o rei sabe o que está fazendo, mas eu não vou para casa.
os meus companheiros estão na frente de batalha, eu vou ficar aqui de prontidão, mas para minha casa, para o meu conforto, eu não vou. Isto é um pensamento que deve estar na cabeça de todo cristão. Eu não prefiro o conforto, eu quero estar na linha de frente, na frente de batalha, da oração, da evangelização, da visitação, trabalhando, é mutirão, eu quero estar com meus irmãos, eu quero estar trabalhando, servindo, eu quero me dedicar, eu não quero ir para minha casa, o conforto da minha casa, eu quero a obra de Deus em primeiro lugar. É mais ou menos assim que os valentes de Davi pensavam, e o Urias representa o pensamento de todos eles. Mas eles chegaram lá, não eram os únicos, eles chegaram lá pelos feitos notáveis. Isso é uma característica do Evangelho também, e eu quero comentar. Mais adiante, no capítulo 12 de 1 Crônicas, nós vemos que muitos outros de outras tribos vieram se juntar a Davi. Versículo 8, dos gaditas, por exemplo, da tribo de Gade, passaram-se para Davi a fortaleza no deserto homens valentes, homens de guerra para pelejar. Eles não vieram para ocupar posição nem para receber salário, vieram para lutar na guerra, armados de escudo e lança. E o rosto deles era como de leões, e eram eles ligeiros dos pés como gazelas sobre os montes. Características de quem está disposto a tudo pelo seu Senhor. No caso, eles lutaram e se ofereceram para lutar por Davi. Deus quer ver esse mesmo espírito em nós. Não há valentia somente para Deus se você não for valente para o seu líder. Se você não for fiel a um líder aqui na terra, não adianta pensar que você é fiel a Deus. O Senhor quer pessoas destemidas, mesmo porque você sozinho não consolida fruto nenhum. Você tem que estar em comunhão para que aquela frente avance. Você vai conquistar pessoas não para sua vaidade, para dizer que evangelizou, mas tem que consolidar o fruto com o discipulado, e você só vai poder fazer isso se estiver acompanhado por outras pessoas. O apóstolo Paulo muitas vezes teve o arroubo de ir evangelizar e fazer isso ou aquilo, mas ele não conseguiu, por exemplo, em Atenas, porque ele não estava acompanhado. Os discípulos eram muito importantes junto a ele. Paulo, o apóstolo Paulo, sozinho não fazia a obra de Deus. Ele precisava dos discípulos. Assim somos nós. Cada um de nós não é super-homem, super-crente para fazer uma grande obra de Deus. Nenhum de nós. Nós temos que ir acompanhados, e se não formos fiéis ao nosso líder, se não tivermos amor e comunhão com outros irmãos, sozinhos não vamos fazer a obra de Deus. Sozinho o crente faz aparecer na frente da igreja, assim feita, veste uma roupa bonita lá, pega a Bíblia e sai falando e pulando, esbravejando na frente. Aí é fácil, chover no molhado, falar bonito e ser valente lá na frente da igreja. Eu vejo muito disso. Na igreja o sujeito fala grosso, porque isso e aquilo e tal, e ali na frente da igreja. E lá fora, ele abaixa a crista igual uma galinha envergonhada e não fala nada com os outros. Ele tem vergonha de falar de Jesus e ele se fecha, não consegue falar para ninguém. Ele tem bravata ali, ele quer ser valente ali na frente, quando dão oportunidade de ele aparecer e falar e cantar e se mostrar na frente da igreja. Aquilo é um ensaio, um teatro, mas lá fora, na prática, ele não consegue evangelizar ninguém. Comece a observar esse tipo de gente. Não é essa a valentia que Deus quer, não. A valentia que Deus quer é daquele que vai, fala com um, ora por outro, visita uma família, ajuda aquela, semeia a palavra ali e depois vai para aquela outra família vizinha e leva a preciosa semente. Depois ele traz os irmãos para irem com ele e cuidarem daquela semente. É assim que se produz trabalhando. Tem que haver uma motivação. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós encontramos Jesus contando a parábola dos talentos. São duas parábolas parecidas. Em uma ele deu
uma quantidade diferente. Em outra, ele deu a mesma quantidade. São duas parábolas que ensinam dois aspectos diferentes. Em um deles, Deus requer de nós de acordo com a capacidade, de acordo com o que nos foi dado. A quem muito foi dado, muito será exigido. Mas a outra parábola diz que a todos foi dado igual para que negociasse. E aí vai se ver a disposição de cada um em produzir para o Senhor. Um recebeu lá a sua parte e foi depressa negociar e ganhou 10. Outro ganhou 5. O outro teria ganho 1, mas houve um que não ganhou nada, escondeu o talento e ele foi duramente criticado pelo Senhor. Muitos crentes estão nas igrejas escondendo talentos dentro das quatro paredes, porque eles têm medo, têm vergonha de ir lá fora, mas dentro da igreja eles falam grosso, como se fossem leões. Mas não é isso que Deus quer, é que você vá negociar, vá ganhar almas, vá visitar pessoas, ajuda um aqui, ajuda outro lá, ora por um, leva a palavra, visita, pratique a religião verdadeira, vai ter frutos. Bem, quem é que faz isso? Quem ama o Senhor. Qual é a nossa motivação? É o amor. A gente deve fazer isso por amor ao Senhor. Deus quer ver esse amor em nós, nos empurrando, nos movendo. Senhor, eu não vou dar sono às minhas pálpebras hoje, eu não vou para a cama enquanto não orar, não conseguir um resultado, não clamar a Ti, não mandar mensagens para várias pessoas no celular, evangelizando pessoas. Eu quero, Senhor, trabalhar para Ti no dia de hoje, eu quero apresentar frutos. É mais ou menos isso que a instituição dos valentes de Davi demonstra. Existem muitos crentes na igreja, poucos que trabalham, e dos que trabalham, muitos não sabem trabalhar, são soberbos e o seu trabalho é em vão, esforço inútil. A Bíblia nos exorta sobre isso. E raríssimos, pouquíssimos dão fruto e fruto que permaneça. Jesus diz em João no capítulo 15 que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu para a gente ir e dar fruto e o fruto permanecer. Eu quero deixar isso com você. Você tem observado o fruto do seu trabalho? Quando você olha para trás, você vê fruto do seu trabalho. Esse fruto permanece, você tem contribuído para o fruto permanecer? Você está motivado a produzir mais fruto ainda. Quando você produzir muito fruto, vai ser reconhecido como discípulo. Até então você vai ser apenas um crente esquentador de banco e assistidor de reunião. Até que comece a dar fruto. Mas, afinal de contas, o que nos move, nos tira do banco, nos empurra, é uma resposta só, é o amor de Cristo que nos constrange. Romanos 5:5. O amor de Cristo nos constrange, nos empurra, essa motivação que faz alguém conseguir frutos para o Senhor. Isso vai ser pesado na eternidade. E é por causa disso que existem os galardões e vão ser em quantidade e em tamanhos diferentes para as várias pessoas. Deus vai premiar aqueles que se dedicam e o Senhor manda a gente premiar até aqui na terra os presbíteros que se afadigam. Esses têm que ser merecedores até de dobrada honra, até mesmo aqui na terra. Mas se falhar aqui na terra, com toda certeza, Deus não falha. Então Ele sabe recompensar aqueles que se dedicam. Deus sabe ver no seu coração a sua motivação. Você está motivado, o amor que você tem pelo Senhor, a gratidão pelo que Ele fez na cruz, isso está empurrando você para fazer a obra de Deus e ganhar outros para o Senhor? Pense nisto.